Montagem dos dentes anteriores para a prótese total. A montagem foi feita pelo aluno Jean Carlos de Jesus, do curso técnico em prótese dentária do Instituto Federal do Paraná. Dentes selecionados, então, a gente vai deixar eles na ordem, na sua posição adequada, para na hora de montar, né, não correr o risco de colocar na posição inadequada. A gente precisa notar que na cartelinha, quando a cartelinha está posicionada em cima da mesa, a oclusal dos dentes, tá, ela vai dizer para mim se o dente é superior ou inferior. Nos anteriores é mais fácil de perceber, mas nos posteriores, às vezes colocando a tabelinha, a cartelinha de de cabeça para baixo, a gente pode confundir os superiores com os inferiores. Então notem que, estando a cartelinha de pé, a oclusal dos superiores está para baixo e a oclusal dos inferiores está para cima. Então, os modelinhos montados em articulador, eu vou olhar as linhas de referência que o dentista fez para mim. Então, a primeira linha de referência é a linha mediana, que vai determinar as mesiais dos incisivos centrais superiores. Então, metade, uma emercada vai ficar para o lado esquerdo e outra emercada para o lado direito dessa linha, obedecendo, então, a linha mediana do rosto do paciente. Outra linha de referência, então, é a linha alta do sorriso. A linha alta do sorriso é a marcação da altura do lábio do paciente quando ele faz o sorriso forçado. Então, para que não apareça a parte acrílica da prótese, apareça só os dentes na hora que o paciente sorri, a gente precisa colocar a cervical dos elementos superiores alinhados a essa linha alta do sorriso. E a terceira linha de referência marcada é a distal dos caninos. Então, os 6 dentes anteriores eles devem estar alinhados, então, nesse espaço que compreende entre as duas distais dos caninos. Na hora de começar a posicionar os dentes também, eu faço a remoção da cera já com a referência da linha mediana, retiro toda a cera para facilitar um pouquinho meu manuseio do elemento dentário e coloco um pouquinho de cera amolecida na região para conseguir fixar dentro da posição. O incisivo central superior ele tem o contato da sua mesial com essa linha mediana, tá? Então eu preciso fazer um ponto de contato na mesial do incisivo central superior com a linha mediana. O incisivo central, então, ele é paralelo a esta linha mediana, tem a sua cervical, né, com orientação da linha alta do sorriso, a sua incisal vai tocar o rodete de cera inferior, tá? E a vestibular desse elemento, então, ele vai acompanhando a curvatura do rodete de cera superior. O outro incisivo central eu coloco da mesma forma, tá tentando só para um ponto de contato entre esses incisivos, não uma superfície de contato que vão fazer com que os dentes fiquem desalinhados na arcária. Então é só um ponto de contato que acontece no terço mais apical dos elementos incisivos centrais superiores. Desculpe, esse ponto de contato é mais na incisal e não na apical, como foi dito. Então, o ponto de contato entre os incisivos centrais ele se dá no terço incisal dos incisivos centrais superiores. O incisivo lateral ele é levemente inclinado com a sua cervical para a distal, então ele fica não paralelo à linha mediana e nem ao incisivo central, então ele é um pouquinho distalizado. A incisal dele é levemente acima do plano de registro inferior, então ele está ali meio milímetro, até um pouco menos, sem encostar no rodete de cera inferior, e com a distal encostando na mesial do canino.
O canino, então, ele vai ter a incisal dele alinhada com o incisivo central, então é um pouquinho mais extruído do que o incisivo lateral. A cervical dele fica um pouquinho acima da linha alta do sorriso, que é um dente maior, e ele está levemente inclinado para a distal. A vestibular desse canino também ela é levemente protruída, porque esse dente é um dente mais volumoso, e ele tem essa característica que está um pouquinho à frente então, do incisivo lateral. Então, montada a bateria anterior de um dos lados, eu vou fazer a bateria anterior da outra M arcada, obedecendo os mesmos princípios de montagem. Na sequência, eu vou fazer a montagem dos inferiores, obedecendo a linha média, então um incisivo central para cada lado dessa linha média, com um toque na mesial de cada um desses incisivos. Na sequência, a montagem dos incisivos laterais, todos eles paralelos uns aos outros, com um ponto de contato na mesial. Atentando então a um trespasse horizontal de 0 até 0,5 milímetros e um trespasse vertical que vai fazer com que fique coberto um meio milímetro da incisal desse incisivo central inferior pela incisal do incisivo central superior. Então, quanto mais próximo tiver os elementos dos incisivos inferiores dos superiores, mais eficiente a mordida do paciente e, consequentemente, mais instável a minha prótese total. É importante ressaltar, então, que é um ponto de contato apenas na mesial dos incisivos centrais e, consequentemente, com a distal do incisivo central com a mesial do lateral, para que dê a característica triangular da gengiva e não dê a sensação de que os dentes foram mal montados, né, por conta desse mau posicionamento. Então, note que o contato é no terço incisal, ficando então, à medida que vai chegando para a cervical, um aumento da distância entre os elementos, mesmo estando esses elementos paralelos entre si. Na sequência, a montagem dos caninos, atentando para que a incisal do canino inferior ele esteja em contato com a mesial do canino superior, dando a classe 1 de Engel de caninos na minha montagem anterior. Terminada a montagem anterior, a gente passa para a montagem dos posteriores. Mais vídeos você encontra em www.tpdifpr.com.br.